Salve meus amigos, eu sou Johnny Garcia, espero que estejam todos bem. No último vídeo aí que eu fiz, referente ao Don Adams, né, aos 100 anos do nascimento do Don Adams, o eterno Agente 86, eu falei naquele vídeo, né, da gente tá também explorando outros assuntos aí, né, senão ficar sempre falando de música, vamos falar também de alguns outros assuntos aí interessantes. E naquele vídeo a gente contou um pouquinho aí da vida do Don Adams, do eterno comediante e ator aí que, né, se eternizou pelo papel de Agente 86. E hoje eu vou pelo mesmo caminho. Hoje nós também não vamos estar falando de música, nós vamos estar falando de HQs. E eu vou estar falando de uma história de uma HQ que eu gosto muito, que é essa daqui, ó, A Piada Mortal, do Batman. Antes disso eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, né? Ativar aí o sininho aí para as novidades aí que pintarem aí, você já ficar sabendo de antemão. E se você gostar do vídeo aí no final, curte aí, que ajuda bastante aí. Mas vamos lá, a história que a gente vai estar falando hoje é essa daqui, como eu disse, A Piada Mortal, do Batman, né? Escrita pelo grande Alan Moore, né? Alan Moore, para quem não sabe, é um escritor britânico, né? Que ele ficou bem famoso aí, né, pelo trabalho que ele fez nas HQs. Além do Batman, teve o V de Vingança. Um dia a gente faz um vídeo só falando do Alan Moore, que tem bastante coisa legal. O cara fora da curva mesmo. E hoje ele nem tá muito envolvido mais com quadrinhos. Quer dizer, ele não está envolvido com quadrinhos, né? Embora ele deixou uma marca aí muito forte nos quadrinhos. E qualquer dia a gente faz um apanhado geral. A Piada Mortal, ela foi lançada em 1988 pela DC, né? Em 1988 lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil saiu em 89 pela Editora Abril, né? Que é essa daqui, inclusive, né? Essa é uma graphic novel. Essa é da Editora Abril, que saiu na época. Aqui, ó. E depois, claro, teve os relançamentos, né? A Panini lançou uma de capa dura muito legal, né? Com extras. Aqui tem bastante coisa legal. Aqui, legal. A da Panini, essa daqui. E essa daqui, a da Editora Abril da época. Bom, é uma história que foi escrita pelo Alan Moore, né? Um clássico, cara. O Alan Moore, o legal das histórias dele é que ele sai da zona de conforto sempre, né? Ele é um cara meio provocador, né? As histórias dele sempre chocam, né? E o desenho muito legal do Brian Bolland, né? Vocês vão estar vendo aí, eu vou passar algumas imagens aí da revista. A história aqui, ela gira em torno do Coringa, né? É uma história muito legal entre o Batman e o Coringa, e ela gira o Coringa, né? Diferente da maioria dos outros vilões aí do Batman, e acho que é por isso que ele é o principal vilão do Batman. O Coringa, ele não quer ficar rico, não quer... se ele for assaltar um banco, se ele for assaltar uma joalheria, alguma coisa, você pode ter certeza que não é porque ele quer ficar rico, porque ele tem um outro motivo muito mais sórdido por trás, né? E na maioria das vezes é o quê? É querer provar algo pro Batman, ou querer atingir o Batman, ou querer deixar o Batman louco, né? E aqui é bem isso. Ele quer provar o quê? Ele quer provar que qualquer pessoa que tenha um dia ruim, que tenha um dia, ou que tenha uma série de fracassos, pode ficar louco como ele. Então ele quer justificar a loucura dele, né? Qualquer um pode ser louco como ele. E aí que tá, como é que rola a história aqui? Ele vai sequestrar o comissário Gordon, né? Eu não vou contar a história até o fim, para não estragar, de repente... Quem é fã do Batman, quem segue, é claro que tem, porque isso aqui é um clássico, né? Mas ele sequestra o comissário Gordon, né? E vai fazer uma série de torturas com o comissário Gordon justamente para deixar ele louco, né? Para depois ele provar para o Batman, olha, a insanidade é isso, né? Basta você ter, né, essa série aí de eventos, de traumas, você vai ficar louco, tentando justificar aquilo que ele é. E essa história aqui, ela é legal, como eu disse, o Alan Moore, ele sempre tem um a mais, você sempre espera algo a mais nas histórias dele, e aqui o que acontece? Quando o Coringa vai sequestrar o comissário Gordon, ele acaba dando um tiro a queima-roupa, né, na Bárbara Gordon, a filha do comissário Gordon. E ela fica paraplégica. Para quem não sabe, a Bárbara Gordon, né, a filha do comissário Gordon, ela é a Batgirl. E ela vai ficar paraplégica nas histórias dali para frente, né, depois, quando tem os reboots, aí, quando tem as viradas aí que a DC dá, depois ela volta a andar. Mas
ela fica paraplégica, né? Tanto que ela passa a ser o oráculo, né? Ela acaba ajudando o Batman de uma outra maneira, por detrás ali nos bastidores, ali como uma pesquisadora, tudo, mas ela tem que se aposentar como Batgirl. E aí ele acaba dando um tiro, né? Ela cai ali, imagina, né? E ele leva o comissário Gordon. Então ele leva o comissário Gordon para um parque de diversões que ele acaba adquirindo, e um parque de diversões abandonado, né? Meio clichê, mas ele acaba... E lá ele vai torturar o comissário Gordon. E quando ele vai torturar o comissário Gordon, ele começa a colocar imagens da Bárbara Gordon, né? Da filha do comissário, nua, ali sangrando, né? Então ficou no ar o quê? Será que o Coringa violentou ela? Será que ele abusou dela? Né? Porque ela tá nua, a gente vê as imagens, vocês vão ver aí, ele começa a torturar o comissário Gordon e fica no ar isso daí, né? Porque ele poderia simplesmente ter tirado foto dela ali sangrando no chão, né? Mas ele despiu ela e tira as fotos dela nua, né? Sangrando ali, gemendo, e, né? É o típico sadismo do Coringa, né? E fica no ar essa situação de que, será que ele violentou ela? Não, né? A história não conta isso. Outra coisa que eu acho muito legal nessa história é que pela primeira vez, né, aqui na história vai mostrar, né, a origem do Coringa. Ela não é considerada a origem oficial, até hoje não se chegou numa origem oficial, mas aí você entende da onde ele tira essa ideia de que, olha, basta um dia ruim, uma semana ruim ou uma série de eventos ruins na sua vida para você ficar louco, porque ele era um coitado, né? Que vivia lá com a mulher dele, que acaba se envolvendo em alguns pequenos crimes, vai se envolvendo e vai tendo uma série de fracassos e acontecimentos que vai fazer ele virar o Coringa. Também não vou contar isso, evidente, porque é muito legal o que acontece aqui, mas é daí que ele vai buscar. E o legal nisso tudo, você vê, é uma história pequena, é uma revista que tem... não sei quanto é, mas 49 páginas na versão da Editora Abril. E o Batman, ele chega lá para ter que salvar o comissário Gordon nessa situação. O comissário Gordon já tá à beira da loucura, né? E aí o Coringa, ele tenta ainda lutar com o Batman, tenta escapar, mas no final ele acaba aceitando, né? Que o Batman vai levar ele. E aí, é nessa hora que o Batman chega lá no final e consegue render o Coringa, que fica no ar, né? A questão de que basta acontecer essa série de acontecimentos para você ficar louco. Olha, louco ao ponto do Coringa, ou louco ao ponto do Batman, né? De vestir uma fantasia de morcego para sair para combater o crime. E é muito interessante, porque se você começa a analisar, existem os vários níveis e tipos de loucura, né? Aquele tipo do Coringa, né? A psicose dele, a maldade dele, e também o Batman também. Por que não? Porque não seria uma espécie de loucura, né? Uma pessoa que se veste do jeito que ele se veste, só que ele tenta fazer o bem, né? Ele tá imbuído em fazer o bem. O Coringa sempre em provocar o mal. E então, se você for olhar o Batman e o Coringa, eles estão ali, né? O bem e o mal ali circulando um ao outro. Cara, a história ela é muito legal, provocativa. Ela acabou gerando depois esse longa aqui animado aqui, né, que é um pouquinho diferente, né? Fizeram um pouquinho diferente, mas e depois naquela série Gotham também tem um episódio lá que eles se inspiram aqui nessa série. A série ela foi muito, né? Recebeu muitos elogios. É aquilo lá, o Alan Moore ele consegue provocar de tal maneira a reflexão, né? No final você tem que refletir até quanto a loucura tá na vida de cada um de nós, né? E como cada um reage a loucura ou às decepções, às desilusões, né? Como que cada um da gente reage. Isso é muito legal. A abordagem que ele dá nisso daí, uma historinha simples, né? Pequenininha, só que matadora, né? Ela tem um peso muito legal, como eu falei, dali pra frente as histórias do Batman têm a consequência aí da Batgirl, né? Ela dali pra frente a Bárbara Gordon passa a ser utilizar a cadeira de rodas. E
e antes, antes dessas histórias aí, seja da Piada Mortal, seja o Cavaleiro das Trevas com o Frank Miller, antes dessas histórias parecia que existia um outro Batman, e do Cavaleiro das Trevas para frente começam a vir essas histórias, né? O Cavaleiro das Trevas, a Piada Mortal, o Messias, parece que as tramas dos anos, final dos anos 80, final dos anos 80 e anos 90 trazem um novo olhar pro Batman e para os seus vilões, e muitas vezes o Coringa também é um outro Coringa diferente daquele Coringa espalhafatoso que tinha nos anos idos dos anos 80, mais para o começo dos anos 80 e anos 70 para baixo, né? O Coringa, ele passa a ser aquele... Ele já era o principal vilão do Batman, mas ele acaba sendo, final dos anos 80 para cá, ele acaba sendo um monstro que a gente nunca sabe o que esperar. E ele dá umas sumidas, depois volta, depois some, e todo mundo fica aguardando quando vem uma nova história do Coringa, porque de fato o Coringa dá para você elaborar coisas surreais com ele. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, até porque nós estamos falando, como eu disse, de uma HQ com 49 páginas, né? E mais uma HQ muito legal, que no final ela acaba com uma piada, tem uma piada no final que o Coringa faz pro Batman, e o Batman ele cai na gargalhada, e a última cena é interessante, que a última cena, não sabem, algumas pessoas interpretam, né, a última cena, eu vou colocar ela aí, se nessa última cena o Batman tá rindo e se apoiando no Coringa, ou se ele tá esganando o Coringa, se ele tá batendo no Coringa. Fica no ar também essa última cena. Como eu disse, é uma revista muito intrigante. Cara, você que não é conhecedor, assim, ou você que é mais novo e tá começando a acompanhar as histórias do Batman, é obrigatório, né? A Piada Mortal é um dos itens, é uma das HQs obrigatória que facilmente você acha aí na internet. Coloca na Piada Mortal, que é a versão da Panini, tenho certeza que você vai conseguir, né? Essa versão capa dura aqui, e tem que ter. Quem curte o Batman é uma das melhores. Eu diria que está entre toda a série todas as fases do Batman, isso aqui estaria pelo menos entre as 5 melhores histórias do Batman. Tem que estar, obrigatório, né? Não vou saber dizer qual que é a melhor, Cavaleiro das Trevas ou a Piada Mortal, ou qual, mas que tem que estar entre as 5, essa Piada Mortal aqui é obrigatório. Pessoal, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo mais curtinho hoje, mas falamos aí da Piada Mortal do Batman, que eu indico aí pra você que ainda não leu, corre atrás, tem que ler, é obrigatório. E outra coisa, ela foi lançada, como eu disse, em março, né? Março de 88, né? Então ela fez aniversário agora, fez aí os 35 anos que ela foi lançada. Poderia até sair quem sabe uma versão aí com vários extras, com algumas coisas aí pra gente, uma edição comemorativa. Vamos esperar, não tem nada, não fiquei sabendo de nada não, mas bem que podia sair. Tá bom? Valeu, galera, um abraço, até a próxima aí.